1 Timóteo 5, versículo 8. Se alguém abandona os seus, os da própria casa, esta pessoa está negando a fé e é assim pior do que o incrédulo. Nós vivemos num tempo em que eu tenho visto muito a questão de se priorizar, e eu creio que eu confundi um pouco. Se priorizar não quer dizer que você tem que esquecer os outros, porque você deixa de cumprir o mandamento: amar o teu próximo como a ti mesmo. Como todos já sabem aqui, a minha avó, que é a minha mãe, ela que me criou, ela faleceu em janeiro. Nós éramos muito apegadas. Eu creio que ela era mais apegada até comigo do que com os próprios filhos e com o meu tio mais novo. Eu nunca me dei muito bem com o meu tio. Ele é muito grosseiro, eu acho que até ignorância por conta da criação. Não é tanta diferença de idade, ele tem 56 anos e eu fiz 47 agora. 9 anos. Creio que ele ficou um pouco enciumado quando minha avó me pegou para criar, porque eu acabei sendo a criança da casa, né? Eu vim morar com a minha avó, acho que eu tinha 3 meses de vida. E muitos dos irmãos o abandonaram. E eu também falei, gente, minha avó já se foi, eu não tenho filho barbado, né? Filho grande. E ele só tem a gente. Ele ficou doente, ele é cardíaco, né? Tem 2 pontes mamárias, uma safena. E ele foi para casa dos amigos, pegou uma pneumonia, a coisa evoluiu, ele é diabético, assim como eu sou, né? Entubou, pegou uma sepsemia. Para quem não sabe, a sepse é uma infecção generalizada. Eu não sou da área da saúde, mas eu já tive uma infecção generalizada no passado por conta de um problema que eu tive de saúde. Então, por isso até tenho um pouquinho de conhecimento, mas sou leiga na área da saúde. Então, esse versículo hoje me pegou como um rojão. Claro que eu venho acudindo ele esse tempo todo. A minha mãe biológica, que é filha da minha avó, eu comuniquei ela porque os outros irmãos não queriam saber e eu precisava de ajuda. Ele está numa outra cidade, em Embu das Artes. Eu moro no limite do município, moro em Perus. É uma experiência aqui, pessoal, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Desde que eu saí do Adventismo, até antes, porque eu saí do Adventismo antes, 1 ano antes do falecimento da minha avó, 1 ano e alguns meses, 1 ano e 1 mês, né? Então, não saí do Adventismo por conta que minha avó faleceu. Saí antes. Agora não está sendo muito fácil. Minha mãe veio do Guarujá e ela vai todo dia para o hospital. Ela sai da minha casa às 7 horas da manhã e chega por volta das 3 da tarde. Então vai o dia quase todo aí. E eu tô em casa para fazer almoço, para preparar as coisas para quando ela chegar. As coisas estão meio caminho andado, porque não é fácil, né? Ela também já tem o quê? 67 anos de idade, também não é uma criança, né? Então fica difícil. Essa madrugada eu senti um incômodo que eu deveria ir até o hospital. Eles estão estubando ele já faz alguns dias, mas a sepse ainda continua. Ele corre risco de vida. E o médico virou pra gente e falou que mexeu na parte neurológica e talvez ele tenha sequelas de fala, de mobilidade. A gente ainda não sabe. A confiança da gente é em Deus, que ele saia dessa, recupere sua saúde, a sua vida. E hoje o médico falou, ele tá escutando, mas já faz o quê? 5 dias? Acho que 5 dias que ele tá nessa, né? Ele tá sem medicação, mas não consegue assim se movimentar. Ele abriu o olho, balbuciou, mexeu os pés, ombro,
E aí eu falei com ele, né? Falei, ei, abre o olho, fala comigo, que o médico disse pra gente conversar, né? Fala comigo, olha quem tá aqui, sou eu, seu bruto, levanta daí. Eu vim até aqui, tu não vai abrir o olho. Teve uma hora que ele quis ir. Assim, parecia, né? Eu não sei. Mas ele ficou emocionado e chorou. Saiu lágrima, né? Ele se emocionou. Eu creio que a minha visita ali foi importantíssima. Às vezes eu quero me fazer de durona, mas eu não sou esse poço de dureza, não. Quando a gente está passando por momentos difíceis, é natural sentir-se perdido, desamparado. A história de Jó na Bíblia é um exemplo poderoso de que podemos nos apegar com Deus, mesmo nas tempestades da vida. Jó perdeu tudo: sua família, seus bens, seus amigos e até sua saúde. Mas mesmo assim, ele não abandonou a fé. Ele disse: ainda que me mate, ainda que ele me mate, nele esperarei. Está em Jó 13, versículo 15. É isso mesmo, versículo 15. Essa é uma lição tão importante para mim, eu acredito que seja para você também. Quem somos nós, né, para julgar o outro? Às vezes a gente enfrenta críticas ou até mesmo rejeição por pessoas que se dizem cristãs. Eu vou falar por adventistas do sétimo dia, que foi o que eu vivi. Me julgam: tá acontecendo isso porque você não está frequentando a igreja, você está passando por essas dificuldades. Nossa relação com Deus, sabe, ela não depende da opinião dos outros. O que importa é o que está no nosso coração. Estão aí entregando minha vida para Satanás. O sangue de Jesus tem poder. Deus, ele me chamou para um relacionamento pessoal e íntimo com ele. Lá em Hebreus 13, versículo 5, ele nos promete: não te deixarei, nem te desampararei. É isso mesmo, tá lá. E significa que mesmo quando as pessoas ao nosso redor podem nos afastar ou nos criticar, Deus está sempre presente. Então, quando a vida parece difícil, ou você ou eu se sentir sozinho, a gente deve lembrar de Jó. Ele perseverou na sua fé. Foi recompensado lá no final. Não permitia que as palavras dos outros o afetassem e não abalasse a sua fé. Eu venho enfrentando isso desde a minha saída do adventismo. Pessoas tentaram afetar minha fé, mas o que está comigo é maior. E hoje eu percebo que eu não posso deixar o mandamento de lado: amai ao próximo como a ti mesmo. O benefício é só meu. O benefício é só meu. E que diminua eu para que ele cresça em mim, Senhor. Essa é a lição que eu deixo hoje para mim e para você, porque eu estou vivendo isso. Então eu me apego com Deus, pois Ele é a minha âncora em meio à tempestade, e eu não estou sozinha nessa jornada. Deus está do meu lado, pronto para me apoiar e a me guiar, e a confiar nele, e a me dar força para poder enfrentar tudo isso. Eu desejo a você um restante de domingo na presença de Deus. Deus abençoe sua vida.